Olá a todas e todos, meu nome é Carolina Espanholo e eu sou estudante de mestrado em Ciência Política da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Eu fui convidada pela Fundação IUS para apresentar o meu trabalho intitulado Diálogos entre Marxismo Latino-Americano e Decolonialidade, no qual eu irei discorrer a respeito do processo de construção epistemológica do pensamento latino-americano a partir de duas tendências que inicialmente parecem se contrapor, o marxismo e a decolonialidade. Eu irei abordar bem resumidamente o pensamento marxista da América Latina e as suas fases ao longo do século XX, bem como o surgimento do pensamento decolonial e o seu desenvolvimento ao longo dos anos. Eu vou concluir tentando demonstrar que os estudos decoloniais não deveriam ter como papel substituir o marxismo, mas sim integrar-se a ele e trazer um novo olhar acerca da realidade da América Latina, bem como dispor de ferramentas que possibilitem a construção de uma praxis revolucionária que emancipe a região do seu papel dependente dentro do sistema capitalista internacional. Bem, para entendermos as epistemologias latino-americanas, precisamos primeiramente entender o contexto de dependência da região. A inserção da América Latina dentro do sistema capitalista mundial remonta desde o período da colonização. O domínio europeu sobre o continente se deu não somente de forma econômica e política, social, mas também se deu de forma intelectual. O colonialismo interferiu diretamente na formação da identidade latino-americana, desde a subjugação dos povos originários, a exploração dos recursos naturais, até a utilização da mão de obra escrava africana e um colonialismo cultural pautado pelo eurocentrismo. Como já dizia Eduardo Galeano, a história do subdesenvolvimento da América Latina integra a história do desenvolvimento do capitalismo mundial. Por isso se viu necessário abordar reflexões teóricas que levantam um questionamento crítico acerca da realidade concreta vivenciada na América Latina. Essas questões teóricas a gente pode encontrar o marxismo e a teoria decolonial. Bem, enquanto os estudos marxistas construíram uma produção teórica fundamentada na crítica ao imperialismo e a busca pela superação de um modelo da exploração capitalista, baseado na praxis revolucionária que melhor se adequasse à realidade latino-americana, o pensamento decolonial estruturou-se dentro do espaço acadêmico, abarcando temas como identidade e raça na América Latina, e dando foco para a questão da herança colonial dentro dos atuais padrões da colonialidade do poder e do saber, elaborando uma nova construção epistemológica latino-americana a partir das rejeições dos saberes eurocêntricos. Uma análise a respeito do diálogo entre marxismo e decolonialidade precisa ser resgatado, levando em conta as transformações políticas, econômicas e sociais experienciadas pela região latino-americana nessa última década, bem como o surgimento de novas questões que retomam o debate entre classe, gênero e raça, a partir de uma visão anticapitalista e revolucionária. Comecemos então pela história do marxismo na região. As primeiras ideias marxistas embarcaram na América Latina a partir do fim do século XIX através de imigrantes europeus. O primeiro dilema a ser confrontado foi como adaptar para a realidade latino-americana os pressupostos fundamentais da teoria marxista. De que forma a teoria marxista poderia explicar o processo histórico da América Latina e, ao mesmo tempo, buscar estratégias e táticas políticas específicas para a região sem perder a essência do método de Marx. O sociólogo brasileiro Michel Louvi ele vai esquematizar 3 períodos históricos da história do marxismo latino-americano. Um primeiro período revolucionário entre os anos 20 e 30, cujo campo teórico se expressa principalmente a partir da obra de José Carlos Mariátegui, um pensador marxista peruano que tentou caracterizar a Revolução Latino-Americana como socialista, democrática e anti-imperialista, na qual o indígena era visto como principal sujeito revolucionário. Para Mariátegui, a questão agrária era o foco principal de sua análise marxista, e a questão indígena precisava ser vista a partir dessa formação socioeconômica. Ele conseguiu construir um método de leitura e interpretação do marxismo de natureza genuinamente latino-americanista. A segunda fase, ocorrida entre os anos 30 e final da década de 50, teve uma grande influência do marxismo soviético, do stalinismo e da teoria da revolução por etapas, colocando em evidência a necessidade de uma revolução nacional democrática que abriria o caminho para o socialismo. Inicia-se um processo de estalinização dentro dos partidos comunistas latino-americanos, no qual possuía uma estrutura altamente hierarquizada, onde um aparato dirigente estava ligado, desde o ponto de vista político e ideológico, à liderança soviética, e ele seguia fielmente a sua orientação internacional. Foi um período pautado por abordagens eurocêntricas e dogmáticas acerca da natureza da revolução, e os partidos adotaram a doutrina da revolução por etapas como condição essencial para o estabelecimento do socialismo na região.
Esse período é analisado a partir de diversos olhares por diferentes autores de diversas correntes marxistas diferentes. Então ocorre, consequentemente, bastante divergências sobre certas posturas dos partidos revolucionários da época. Aqui apenas vou reiterar que esse é um olhar trazido pelo sociólogo brasileiro Michel Louvi. O terceiro período abordado, ele ocorre após a Revolução Cubana, no qual você percebe a ascensão de novas correntes mais radicais do pensamento marxista. E inicia-se os debates sobre a importância da luta armada para a emancipação latino-americana, principalmente no contexto de ditaduras militares, principalmente na América do Sul. E a partir das influências do pensamento de Che Guevara, sem contar em novos aportes teóricos que focaram na natureza dependente da América Latina frente ao sistema internacional, principalmente a partir dos estudos da teoria marxista da dependência, elaborada por acadêmicos brasileiros como Rui Mauro Marini, Vânia Bambirra, Teotônio dos Santos, entre outros. A TMD ela propôs uma leitura crítica e marxista da teoria da dependência cepalina, como uma forma de ser do capitalismo na periferia do sistema. O foco da análise não era no subdesenvolvimento latino-americano, apenas como uma consequência de ausências de desenvolvimento das forças produtivas locais, ou muito menos na falta de políticas governamentais que promoveriam a industrialização. A teoria marxista da dependência afirmava que o capitalismo na América Latina se desenvolveu dentro do contexto da expansão do capitalismo mundial, assumindo formas específicas que acabaram configurando tipos específicos de capitalismo dependente. Com o fim da Guerra Fria, o campo marxista sofreu um grande impacto e passou por um longo período de crise teórica e prática. Isso trouxe consequências drásticas para a esquerda latino-americana, que vivenciou num contexto de ofensiva capitalista neoliberal e permitiu o redirecionamento de suas ideias para um campo mais conciliatório e reformista. A crise do marxismo deixaria um vácuo no campo do pensamento contra-hegemônico latino-americano. Porém, a partir do fim do século XX e início do século XXI, surgem os estudos decoloniais. A decolonialidade surgiu como uma vertente dos estudos pós-coloniais, que ganharam potência na década de 80 e 90, e que se propunham a realizar uma análise crítica acerca das contradições existentes nas relações centro-periferia, dando foco na questão cultural e principalmente na questão de raça. Surgiu com a criação do projeto Modernidade e Colonialidade, de 1998. E a decolonialidade foi elaborada por intelectuais latino-americanos que tinham influência das leituras pós-coloniais subalternas e objetivava uma renovação crítica das ciências sociais na América Latina, tentando promover e consolidar uma epistemologia verdadeiramente latino-americana. A perspectiva decolonial rompeu com o uso de epistemologias advindas do pensamento da Europa e dos Estados Unidos, buscou decolonizar os saberes e recuperar as contribuições do pensamento latino-americano. Nomes como Walter Mignolo, Aníbal Quijano, Henrique Dussel, Arthur Escobar e Edgar Dolander são apenas alguns desses teóricos que desenvolveram o pensamento decolonial. Algumas das preocupações centrais abordadas dentro desse grupo repousam nas consequências advindas da descolonização do continente latino-americano, a partir da formulação do conceito de colonialidade. A colonialidade representaria uma forma atualizada de colonialismo, onde se verificariam diversas formas de subalternização reformuladas a partir da nova condição socioeconômica da América Latina, em particular no âmbito das relações de poder e do saber dentro do capitalismo dependente. Disso, dois conceitos destacam-se no pensamento decolonial: a colonialidade do poder e a colonialidade do saber. A colonialidade do poder é um conceito elaborado por Aníbal Quijano e um dos eixos condutores do pensamento decolonial. Parte do pressuposto que a colonialidade é um dos elementos constitutivos e específicos do padrão mundial do poder capitalista e sustenta-se na imposição de uma classificação racial e étnica da população do mundo. A partir da colonização latino-americana, as relações de poder centralizaram-se na classificação social dos indivíduos a partir da raça, e não somente a partir do gênero e do trabalho. Ocorreu então um remodelamento da estrutura de domínio e exploração do poder capitalista, que permitiu a elaboração do atributo da raça como categoria social. Ou seja, de acordo com Quijano, a produção da categoria raça, a partir do fenótipo, é relativamente recente. Inicia-se com a colonização do continente americano e acabou sendo transplantado mundialmente para toda a população mundial, que passou a ser classificada, antes de mais nada, em identidades raciais. Juntamente com a colonialidade do poder, a questão da colonialidade do saber é um dos temas mais recorrentes das discussões decoloniais, tecendo uma crítica direta ao discurso hegemônico da sociedade capitalista neoliberal de base eurocêntrica. É também uma crítica à hegemonia intelectual eurocêntrica dentro das disciplinas de ciências sociais.
distanciando-se da sua realidade e aceitando os imperativos do pensamento ocidental, a formação dos saberes na América Latina acabou sendo submetida a uma visão de mundo que não contempla as suas particularidades e acaba por transplantar a experiência europeia e estadunidense para dentro da nossa história, de todas as populações do mundo também. A colonialidade do saber ela foi amplamente discutida nos círculos decoloniais e buscavam produzir formas alternativas de saber que se distanciassem dessa visão totalizante e unilateral perpetuada pelo pensamento eurocêntrico. Essa subversão epistemológica recebeu contribuições diversas e permitiu a concepção de ideias que buscaram romper com a hegemonia do pensamento ocidental dentro da América Latina. O pensamento decolonial trouxe contribuições importantes para a resistência epistêmica latino-americana e também concluiu que não se pode estudar a região sem incluir em suas análises a questão de raça e gênero, além de tecer críticas acerca das metodologias eurocêntricas que muitas vezes desprezavam as particularidades presentes no continente, na região, e que buscavam apenas interpretações totalizantes e universais que não condizem com a realidade latino-americana experienciada. Bem, a partir desses conceitos analisados, vê-se que os estudos decoloniais não se divergem tanto das abordagens marxistas, e, na verdade, existe uma possibilidade de diálogo e intersecção entre as duas teorias. Bem, após as análises dessas teorias marxistas e decoloniais na região, a gente pode concluir que seus pressupostos e propostas são muito mais complementares do que díspares. Então, buscando não apenas interpretar a situação americana, mas também transformá-la, nós podemos relacionar as contribuições recentes do pensamento decolonial com as propostas críticas e revolucionárias do marxismo latino-americano. E a gente pode fazer isso através de 3 eixos de análise. Primeiro, a gente precisa desmitificar o eurocentrismo presente no marxismo e mostrar que a capacidade dinâmica do materialismo histórico dialético como concepção teórico-metodológica de análise crítica da realidade é, sim, algo muito presente e que deve ser estudado a partir de uma visão latino-americana. Em seguida, também a necessidade de intersecção entre classe e as questões de gênero e raça, que estão muito presentes nos estudos decoloniais e são tópicos fundamentais para entender o processo latino-americano. E, finalmente, o marxismo e a decolonialidade precisam caminhar conjuntamente em busca de uma praxis revolucionária, não ficando apenas no campo teórico, mas também produzindo uma verdadeira mudança emancipatória para a região latino-americana. Essa busca por um diálogo entre marxismo e decolonialidade pode parecer contraintuitiva inicialmente, porém há complementaridade entre as duas concepções teóricas e elas não são tão distantes como se imaginava. O pensamento decolonial não apenas atualiza certas questões levantadas pelo marxismo, como também o auxilia na sua busca pela construção de uma praxis revolucionária aplicável e condizente com a condição latino-americana. Ao mesmo tempo, o marxismo possibilita uma expansão do pensamento decolonial para além de uma crítica limitada pelo âmbito acadêmico e o incentiva a buscar na prática política novas formas de associação e reivindicação emancipatória. Ambas as perspectivas assumem um compromisso ideológico com os oprimidos e explorados da região e buscam uma emancipação que liberte a América Latina de seu status dependente de periferia do mundo capitalista. Ao formular uma epistemologia latino-americana, é preciso também construir um movimento contra-hegemônico e anticapitalista, que se encontra no marxismo sua melhor expressão prática. São a partir dessas mudanças teóricas e práticas combinadas em uma unidade dialética que garantirão um movimento transformador dentro da América Latina e a tornarão um epicentro de resistências múltiplas no mundo. Eu fecho aqui com essa frase do Che Guevara e agradeço a todos pela oportunidade de poder estar mostrando esse meu trabalho, que eu acredito ser tão importante no momento atual. Meu contato está aí para quem quiser conversar um pouco mais sobre esse tema e eu agradeço muito à Fundação IUS pela oportunidade de fazer esse trabalho. Muito obrigada e espero que tenham gostado.